Flamengo acerta a venda do atacante Rodrigo Muniz para clube inglês. Saiba os valores. Prefeitura do Rio libera 10% do público no Maracanã para o jogo da volta contra o Olímpia pela Libertadores da América. Clube não se agrada do número e procura alternativas. Time se reapresenta visando o compromisso de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa rede, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do nosso Mengão. E após a goleada de ontem, 6-0 no ABC, o Flamengo se reapresenta daqui a pouco no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. O clube divulgou que vai ter uma entrevista coletiva e o atleta será o capitão Diego Ribas. Se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer para o Diego Ribas, deixa aqui nos comentários, a produção ficará atenta e vamos mandar aí a nossa pergunta para o grupo de coletivas para o capitão Diego Ribas. A única dúvida é em relação ao René, que fará exames. Se detectar alguma lesão, ele estará fora e a tendência é que Renato Gaúcho chame Ramon, que está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20, ao lado de Noga e também Otávio, jovens que poderiam estar no time principal, pelo menos no banco de reservas, mas eles estão disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Caso o René não consiga, aí a tendência é que Ramon suba para os profissionais e tenha esse primeiro contato com o técnico Renato Gaúcho, que tem um início avassalador. É um início histórico, inclusive ontem foi a nossa pergunta para o treinador do Flamengo, com 5 vitórias, 21 gols marcados, 2 gols sofridos, uma classificação para as quartas da Liberta e uma classificação para as quartas da Copa do Brasil encaminhada. Eu perguntei para ele o quão longe esse time pode chegar sob seu comando, quais serão as conquistas do Flamengo na temporada. Vamos ouvir o treinador do Mengão. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, parabéns pela vitória. É o melhor início de um treinador no Flamengo neste século, com 5 vitórias, 21 gols marcados, 2 sofridos, uma classificação para as quartas da Libertadores, uma encaminhada para as quartas da Copa do Brasil. Quão longe esse time pode chegar sob seu comando? Eu sempre elogiei o grupo do Flamengo. Aonde a gente vai chegar, eu não sei. Eu quero chegar no topo de todas as competições. Eu gosto da volta olímpica, eu gosto de vencer. É isso que eu passo quase que diariamente pro meu grupo. Mas é o que eu falei, é degrau a degrau. A gente tem que pensar sempre na partida que aconteceu hoje e a partir da manhã a gente já pensa no Corinthians, sempre em busca de vitórias. Quando eu falo degrau a degrau, é passando, por exemplo, de fases como uma Libertadores, como uma Copa do Brasil, chegando no pelotão da frente no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, na chegada, ele é muito forte. Torcendo mais do que nunca para que eles possam reabrir mesmo o Maracanã, como eles estão falando, pelo menos com 50% da torcida em breve, porque, sem dúvida alguma, o nosso grupo ele é muito forte e vai ficar ainda muito mais forte com o apoio da nossa torcida no Maracanã. Aí Renato Gaúcho, sempre muito humilde nas coletivas pós-jogo, e aí eu coloco aqui, né, que o Flamengo melhorou muito a eficiência, né, do treinador anterior para ele. O Flamengo coloca mais as bolas na rede e tem jogado melhor, cada jogador lá na sua posição, sem inventar, o Ilharão como volante, ele conseguiu aí ajeitar o sistema defensivo e realmente é mérito do Renato Gaúcho. O time está melhor, inclusive, taticamente dentro de campo. Parabéns aí o trabalho do técnico Renato Gaúcho sob o comando do Flamengo. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou 10% da capacidade do público no Maracanã para aqueles que apresentarem o certificado de vacinação, as 2 doses, ou a dose única da Janssen, ou teste PCR, é o teste RT-PCR negativo. Não é uma obrigação você entrar só com a vacina. Você pode ter aí o RT-PCR 72 horas antes. Mas esse número, 10% da capacidade, para o jogo da volta contra o Olímpia, pelas quartas de final da Libertadores, essa partida que vai acontecer no dia 18 de agosto, desagradou o Flamengo.
O Flamengo não aceita jogar com 10% da capacidade, visto que outros estados, outras praças, já liberaram o público em 30% ou 40% aí, né, do torcedor. E aí o Flamengo já começa a procurar outros lugares, né? Mané Garrincha é visto aí com bons olhos, e o Flamengo ainda não definiu onde vai jogar. A solicitação do Flamengo era 30% do público e teste com 72 horas antes. O vice-presidente jurídico e geral do Flamengo criticou a liberação de 10% do público no Maracanã. Rodrigo Dunchin disse o seguinte: não é economicamente sustentável. Nas redes sociais, Dunchin lamentou a porcentagem liberada e indicou que o Flamengo pode mandar o duelo da Libertadores para fora do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: temos para onde levar nossos jogos. Então o Flamengo ainda não definiu onde vai ser esse jogo contra o Olímpia pela volta, né, das quartas de final aí da Libertadores da América. Negócio fechado, martelo batido. O Flamengo vendeu o atacante Rodrigo Muniz por cerca de 50 milhões de reais e ainda ficará com 20% em uma futura venda. O atacante assinará contrato de 5 anos com o Fulham, que venceu a batalha contra o Middlesbrough. Foi uma disputa inglesa e assim que o Middlesbrough colocou a proposta, o Fulham foi com tudo para levar o atacante. A proposta agradou não só o Flamengo, mas também o próprio atleta, Rodrigo Muniz. O Flamengo vê com bons olhos essa venda e ainda mantendo 20% dos direitos para uma possível venda futura aí, o Flamengo pode levar milhões. Em Lisboa, Spindel e Braz, dirigentes do Flamengo, em reunião com um dos empresários de Muniz, costuraram o acordo. O jogador fará uma parte dos exames no Brasil antes de viajar e se apresentar ao time inglês. O Flamengo, além de entender que os valores da venda do Muniz ao Fulham foram muito bons, né, 50 milhões de reais, acredita que o jogador será destaque no futebol inglês e ainda renderá uma boa quantia aos cofres rubro-negros, que mantém 20% do atacante. Aí o Flamengo fez um acordo com o Desportivo Brasil, porque o Mengão só tem 50% dos direitos de Rodrigo Muniz, e aí teve uma divisão no percentual. O time paulista, dono dos outros 50% do atacante, cedeu grande parte, ou seja, o Flamengo não ficará com apenas 50% que tem direito. O time carioca morderá em torno de 42 milhões dos 50 milhões da venda. Eu particularmente entendo, sim, o lado do clube que precisa fazer dinheiro. Foi uma oportunidade aí com o Rodrigo Muniz, mas eu fui contra essa venda porque eu vejo muito potencial nesse garoto, né? O Rodrigo Muniz me lembra muito o início de carreira do Adriano Imperador. Se ele vai dar jogador, a gente não sabe, mas tem tudo para acontecer. E gosto muito e acho que ele vai se tornar um dos maiores centroavantes do país. O Fulham fez algo parecido com o clube inglês que levou o Richarlison quando estava no Fluminense, né? E aí o Richarlison foi subindo na Inglaterra. Hoje o Richarlison chegou aí à seleção brasileira e está em um grande clube inglês. Então esse é o modelo parecido que o Fulham apresentou para o Rodrigo Muniz. Quem foi o responsável por toda essa negociação foi o técnico português Marco Silva, né, que ligou para o Muniz em algumas oportunidades, apresentando o projeto, ou seja, fez a cabeça do garoto que, com Gabigol e Pedro, não teria muitas oportunidades no ataque rubro-negro. Boa sorte aí para o Rodrigo Muniz. A gente sempre deseja isso quando um jogador sai e que volte logo, né? É o que a gente falou aí do Gerson, do Vinícius Júnior, do Reinier, enfim, entre outros craques que saíram do Mengão, o Paquetá, e podem voltar um dia. E o Rodrigo Muniz, ele que não nasceu na base do Flamengo, né? Ele veio do Desportivo Brasil, mas é um jogador que se identificou muito com o clube, né? Sempre que entrou, fez lá os seus gols e realmente dentro de campo é um grande artilheiro. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai arrebentar lá na Inglaterra, no Fulham. É questão de tempo até ele chegar em um grande clube inglês. Essas foram as informações do Flamengo. A gente volta a qualquer momento com novidades. Você ainda não abriu sua conta no Nação BRB Fla? Abra agora a sua conta. O banco está chegando a 1.400.000 contas abertas. É a Nação Rubro-Negra
fazendo a diferença. Completamos um ano de parceria com o banco, né, o Flamengo e o Nação BRB Fla, e o Nação BRB Fla é o banco do Mengão. Quando você abre a sua conta, você está ajudando diretamente o clube, porque o lucro é dividido igualmente, 50% para o Nação BRB Fla, 50% para o Flamengo. E você, utilizando o cupom RAFLAMELO, você tem aí grandes vantagens e participa de sorteios. Né? Você pode ganhar Pix, você pode ganhar camisas do Flamengo e já nós estaremos realizando aqui um novo sorteio. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo!